Graça e paz, irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão assistindo mais esse vídeo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Vale do Pitimbu. Nós estamos estudando o livro de Juízes e hoje nós chegamos ao capítulo 12 do livro de Juízes. Os irmãos viram na aula passada, com o professor Sidney, a história de Jefté, como ele foi vitorioso nas suas batalhas, mas ao mesmo tempo a imprudência que ele cometeu, de fazer um voto de uma maneira impensada, impulsiva, sacrificando um ser humano, coisa que não era comum nos costumes do povo judaico, Os sacrifícios a Deus eram feitos com animais. Deus nunca pediu um sacrifício de um ser humano, mas Jefté, no ímpeto da sua natureza, ele quis oferecer alguma coisa a Deus e ele disse a primeira pessoa que saísse ali na varanda, e foi justamente a sua filha, sua única filha, ainda adolescente, e ele teve que cumprir assim o seu voto. Em nenhum momento a gente viu na Bíblia algum versículo dizendo que Deus exigiu esse voto, Esse voto foi voluntário e no final do capítulo 11 a gente percebe que ele foi cumprido, Então não existe dúvidas quanto a isso, Porque no versículo 39 do capítulo 11 diz: passados 2 meses ela voltou a seu pai e ele fez com ela o que tinha prometido no voto. O que ele tinha prometido era sacrificá-la a Deus. Mas não acaba a história de Jefté aí. O capítulo 12 é um capítulo bem curto, Só temos 15 versículos, mas ele finaliza, vamos dizer assim, a história de Jefté e ainda conta com mais 3 juízes, só nomeando eles, para que no capítulo 13 venha começar a história de um dos mais famosos juízes daquele tempo, que é a história de Sansão, contada muitas vezes através de versos, de poesia, teatral, cinema, livros, Então é mais fácil a gente lembrar da história de Sansão do que outros juízes. Mas o capítulo 12 ainda vamos falar sobre Jefté. Nós vamos ler, o 12 até o versículo 7, ok? Que é para a gente retomar um pouco, trazer à memória ao que aconteceu naquela ocasião. Então, só antes de ler, depois que ele deixou a filha viajar os 2 meses com as amigas, e chorar a sua virgindade, na verdade era uma vergonha uma moça não gerar filhos, não se casar, e ficar virgem. Então ele deixou ela fazer essa, vamos dizer, viagem de despedida e sacrificou sua filha e a vida segue. E aí a gente vai ler o versículo 1 ao 7 do capítulo 12. Os homens de Efraim foram convocados para a batalha. Dirigiram-se para Zafon e disseram a Jefté: por que você foi lutar contra os amonitas sem nos chamar para irmos juntos? Vamos queimar a sua casa e você junto. Jefté respondeu: eu e meu povo estávamos envolvidos numa grande contenda com os amonitas. E embora eu os tenha chamado, vocês não me livraram da mão deles. Quando vi que vocês não ajudariam, arrisquei a vida e fui lutar com os amonitas, e o Senhor me deu a vitória sobre eles. E por que vocês vieram cá hoje? Para lutar contra mim? Jefté reuniu então todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. E os gileaditas feriram os efraimitas, porque estes tinham dito: vocês, gileaditas, são desertores de Efraim e de Manassés. Os gileaditas tornaram as passagens do Jordão que conduziam a Efraim. Tomaram as passagens de Jordão que conduziam a Efraim. Sempre que um fugitivo de Efraim dizia: deixe-me atravessar, os homens de Gileade perguntavam: você é efraimita? Se respondesse que não, diziam: então diga Shibolete. Se ele dissesse Sibolete,
sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, prendiam-no e matavam-no no lugar da passagem do Jordão. 42.000 efraimitas mortos naquela ocasião. Jefté liderou Israel durante 6 anos, e então o gileadita Jefté morreu e foi sepultado numa cidade em Gileade. Nós estamos vendo aqui, né, a história final de Jefté. Jefté era da tribo de Manassés, né, era um gileadita, era corajoso e também impulsivo. A gente já viu que ele era filho de uma prostituta e por isso ele foi expulso da sua casa, né? Mas ele não perdeu a coragem, não perdeu o destemor, né? E nem a capacidade de guerrear, né? Foi o 8º juiz, né, do livro de Juízes, e ele lutou até vencer contra os amonitas. Quando essa história acabou, os da tribo de Efraim, né, vieram reclamar com ele porque não tinham sido convocados para lutar também. Mas se a gente voltar para Juízes capítulo 8, versículo 1, a gente vai ver: os efraimitas perguntaram então a Gideão: por que você nos tratou dessa forma? Por que não nos chamou quando foi lutar contra Midian? E o criticaram duramente. E ele, porém, respondeu: que é que eu fiz em comparação a vocês? O resto das uvas de Efraim não são melhores do que toda a colheita de Abiezer? Deus entregou os líderes midianitas Oreb e Zeeb nas mãos de vocês. O que pude fazer não se compara com o que vocês fizeram. Diante disso, acalmou-se a indignação deles contra Gideão. Um povo que já tinha reclamado a mesma questão em outra batalha, que era liderada por Gideão. Só que Gideão usou de diplomacia e na base do diálogo ele conseguiu acalmar os ânimos, vamos dizer assim, dos efraimitas, né? Nessa segunda vez que os efraimitas viram a vitória de Jefté, foram reclamar: por que você não chamou nossa tribo para lutar também, né? Então, queriam os louros da vitória junto com Jefté. Só que Jefté não foi tão diplomático como o de Gideão foi, né? E disse: vocês foram chamados e não quiseram vir. Então eu fui sozinho com o meu exército e derrotei os amonitas. O que é que vocês querem agora? E também lembrando que eles já chegaram dizendo que iam colocar fogo na sua casa, né? Então a questão já estava bem acirrada entre as tribos. O que havia, meus irmãos, era uma desunião interna dentro de Israel, né? Então, Israel tinha que lutar contra os povos que tomavam aquelas terras e também estavam lutando entre eles, entre as tribos, pela liderança da nação, né? Tudo isso caminhava para chegar a um propósito, né, de todos compreenderem que seria necessário um rei para trazer todas as tribos juntas, né? Então era mais ou menos assim: todos queriam liderar, todos queriam o seu território, todos queriam as suas riquezas e ninguém pensava como uma nação, pensavam ainda cada um com sua tribo a que prevalecesse melhor. E Efraim tinha essa característica. Quando eu digo Efraim, eu quero dizer a tribo de Efraim, né? Tinha essa característica de querer a liderança sobre as outras tribos, né? Então, você imagina, fazendo uma comparação muito simples, se de repente cada estado do Brasil começasse a lutar pela liderança do país, lutar entre si. O que já ocorreu em algumas nações e até mesmo no nosso país antigamente, né? Na época de guerra da cabana, da farroupilha e outras guerras que a gente já passou, civis, mesmo a guerra separatista dos Estados Unidos ocorreu dessa forma. Então, ocorria que, por tudo que eles tinham passado, mesmo durante os anos no deserto e depois as lutas com Josué, e agora a posse da terra e tantas vitórias que outros juízes já tinham tido sobre alguns povos pagãos, nada disso os fazia enxergar, né,
a necessidade de uma unidade. E eles estavam caminhando, né, para chegar ao ponto em que Deus iria ungir um rei sobre eles. Então, cada vez ficava mais difícil que um único juiz pudesse administrar todas as tribos, né? E aí se deu um conflito entre Jefité, né, da tribo de Manassés, o gileadita, e a tribo de Efraim. E eles começaram a guerrear, né? Então, veja bem, no versículo 4 diz assim: Jefité reuniu então todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim, né? Então os gileaditas feriram os efraimitas porque esses tinham dito: vocês são desertores de Efraim e de Manassés. E a guerra começou. Havia um rio, né, que dividia as tribos. E esse rio era o Rio Jordão. E eles quiseram uma estratégia de guerra, né, fechar as passagens que faziam atravessar de um lado para o outro do Jordão, os vales do Jordão. O que quer dizer a palavra val, né? Quer dizer uma passagem que o rio é bem do nível baixo, que dá para a gente passar a pé ou a cavalo, né? Um riachozinho, um afluentezinho pequeno por onde se pode passar a pé, né? Não há profundidade. Então tinha condições das pessoas passarem para o outro lado do Jordão, né? E se a gente for ver o mapa das tribos, uma parte ficava de um lado do Jordão, outra parte ficava do outro lado, e mesmo a tribo de Manassés era dividida dessa forma. Então, eles ficaram amotinados nessas passagens para não permitir que os efraimitas, né, pudessem usar essa passagem. E eles usaram de uma estratégia com relação ao sotaque da tribo de Efraim. Fazer uma comparação aqui. Se você me pedir para falar alguma palavra com a letra R, obviamente você vai perceber que eu não sou nordestina. Por exemplo, se eu disser a palavra verde, porta, carne, você vai perceber que eu sou de outra região do país, né? E da mesma forma, em relação a essa palavra, chibolete. Os efraimitas falavam essa palavra com S e não com CH, por uma questão de sotaque, de dialeta e de região, né? As tribos eram enormes, eles se espalharam no deserto, não tinha como você atravessar a princípio com 2.500.000 pessoas e elas ficarem todas amotinadas no mesmo lugar, né? Então elas foram se juntando por tribo e assim surgiram, né, as especificações na linguagem de cada tribo, assim como existe no nosso país. Então eles perguntavam: repita a palavra chibolete. O que quer dizer chibolete, né? Uma palavra simples, só queria dizer espiga de milho. Mas eles falavam de outra forma, com S, cibolete. Eles não conseguiam falar da mesma forma que Jefité pronunciava. E assim eles eram pegos pelo sotaque. E com isso morreram 42.000 efraimitas naquele dia, né? Tentando passar, se eles mentissem: não sou de Efraim. Então diga chibolete. Eles, quando iam dizer, não conseguiam dizer chibolete, dizia cibolete, e com isso eles se entregavam, né? Acabavam mostrando a origem do seu nascimento. E assim, o versículo 6 diz que matavam-no de passagem do Jordão, e 42.000 efraimitas foram mortos naquela ocasião. E o versículo 7 diz: Jefité liderou Israel durante 6 anos, então o gileadita Jefité morreu e foi sepultado na cidade de Gileade. Esse com certeza foi um dos períodos mais curtos, né, dos juízes. A gente viu nas outras lições que eles ficaram na liderança por 40 anos, outros por 80 anos, outros por 45 anos. A média era uma geração. Jefité ficou apenas 6 anos, né, e foi sepultado
na cidade de Gileade, né? Então, essa foi a história do juiz Jefté, né? Ele ficou muito mais conhecido pelo voto mal pensado que ele fez do que até propriamente pelos seus feitos. Mas ele foi um grande juiz, né? Um grande militar, né? Um grande guerreiro, corajoso. Apenas ele falhou na questão do seu voto, o que nos leva, né, a nos compararmos também com eles, né? Com esse líder. Os líderes não são perfeitos. Os líderes não estão livres de errar, de cometerem precipitações, né? De tomar alguma atitude errada, de muitas vezes escolher o caminho que não é tão correto, né? Porque somos seres humanos e somos pecadores. Então fica aqui a lição, né, de que nós também não podemos julgar o erro dele. Ah, mas que rapaz imprudente, que homem sem senso. Mas a gente pensa também que no capítulo anterior, né, eu creio que o irmão que deu aula, o Sidney, colocou que o Espírito do Senhor estava sobre ele. Então, o Espírito do Senhor estava sobre ele e o liderou naquela batalha. E mesmo assim, né, nós, filhos de Deus, que temos o Espírito Santo, somos passíveis de erro por nossa natureza pecaminosa. É impossível nós sermos perfeitos porque nós nascemos no pecado. Paulo diz que nós nascemos no pecado e no pecado nos concebeu a nossa mãe. E nós somos, por natureza, filhos da ira. É isso que Paulo ensina. E ele diz, todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Então, mesmo fazendo grandes feitos, né, mesmo realizando grandes vitórias diante de Deus, né, e de Israel, todos os juízes tiveram seu ponto fraco, né? Até mesmo Paulo, a gente já viu isso na pregação de domingo, até mesmo Paulo, né, tinha um problema com o qual ele tinha que conviver, e a resposta que ele recebeu de Deus foi, a minha graça te basta. Então, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E os próximos juízes, né, que esse capítulo traz, a Bíblia não fala muita coisa a respeito deles. Foram 3, Ibzan, Elon e Abidom. A única referência que a gente tem deles está aqui nesses versículos 8 ao 15 que eu vou ler. Então, depois de Jefté, Ibzan, de Belém, liderou Israel. Teve 30 filhos e 30 filhas. Deus deu suas filhas em casamento a homens de fora do seu clã e trouxe para seus filhos 30 mulheres de fora do seu clã. Isso é um detalhe, né, que olha bem, já começou a mistura que Deus não permitia. E o fato da Bíblia registrar que ele tinha 30 filhas e 30 filhos, né, dá a ideia de que ele vivia já como um rei, né, que ele vivia com as regalias de um rei. E Ibzan liderou durante 7 anos, um reinado também bastante curto. Então Ibzan morreu e foi sepultado em Belém. E é só isso que a Bíblia fala sobre Ibzan, né? Se ele batalhou, se ele guerreou, se ele ganhou, se ele trouxe, abafou conflitos, se ele fez alianças, nada disso é detalhado aqui. Depois de Ibzan foi Elon, da tribo de Zebulon, liderou durante 10 anos e Elon morreu e foi sepultado em Zebulon. Também não traz outros detalhes, nem quantos filhos, nem se era casado e nem os seus feitos, né? E depois dele Abidom, filho de Hilel, de Piratom, liderou Israel. Teve 40 filhos e 30 netos que montavam 70 jumentos. Aí já dá uma ideia de uma pessoa rica, poderosa, 70 jumentos, né? Chegava com seus filhos, com seus netos. Então já dá uma outra ideia de imponência, né, para Abidom. Abidom liderou Israel por 8 anos e morreu e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na serra dos Amalequitas. E após, né, esses 3 juízes, então vem a história fascinante de Sansão, né, que os irmãos vão ver no capítulo 13,
Sansão teve uma história completamente diferente das dos outros juízes, porque a Bíblia diz que ele foi escolhido desde o ventre da sua mãe, né? Então, realmente um juiz especial e que cometeu muitos erros, mas também cometeu alguns acertos, né? E que levou, né, Israel a pensar sobre a questão do juizado e sobre esse período. Eu espero que os irmãos tenham aprendido a lição de Jefté, né? Que apesar da sua coragem e apesar da sua impetuosidade, ele foi um vencedor, mas que ele foi um ser humano como nós também somos, né? E principalmente a questão do seu voto precipitado, que quando nós firmamos um compromisso com Deus, seja ele de que natureza for, nós paremos para pensar, assim como está no Evangelho de Lucas, né? Ninguém vai construir uma torre, Jesus fala, sem antes sentar e calcular tudo o que vai ser usado e o material que vai ser usado na construção dessa torre, o peso, e quem é engenheiro sabe, né? Tem que ser tudo calculado matematicamente para a construção de alguma coisa. Na nossa vida cristã também é assim. Então, se alguém quer seguir a Jesus, é preciso realmente refletir se esse compromisso é para sempre, para não se brincar de cristão, né? Nós não podemos brincar de ser cristão. E também não podemos fazer um compromisso, Senhor, eu nunca mais farei tal coisa. Nunca mais é muito tempo. A gente precisa parar, pensar, a oferecer a Deus algum voto ou um sacrifício ou um compromisso, ver as condições que nós teremos para cumprir a nossa palavra diante de Deus, né? Porque Deus é fiel, Ele cumpre a sua para nós. Então, nós também devemos cumprir aquilo que prometemos a Deus. Que Deus possa nos abençoar, que os irmãos possam ter aprendido com a história de Jefté, né? Espero que já estejam ansiosos pela história de Sansão, né? Que tem romance, tem assassinato, tem traições. É uma história digna de Hollywood, diria. E os irmãos, tendo qualquer tipo de dúvida, podem passar a perguntar aí embaixo no canal, né, ou nas outras redes sociais da igreja, no Instagram, no Facebook, e nós estaremos prontos a responder, né? Quero também dizer aos irmãos que não deixem de curtir e de compartilhar essa aula com seus amigos, né? Compartilha nos grupos que você participa, compartilha com seus amigos, seus colegas de trabalho, para que a palavra de Deus possa também chegar a eles nesse tempo de pandemia. Muito obrigada, Deus abençoe a todos.